demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A igreja pode se assentar. Gostaria de cumprimentar nesse momento aqueles que nos visitam esta noite. Se algum membro da igreja, se algum reconhecer um visitante, o aconchegue, dê-lhe um abraço, dê-lhe um carinho. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Seja sempre bem-vindo. Nossos cultos são sempre aos domingos às 9 da manhã, com a escola bíblica na sequência às 10h15. Nos domingos à noite, agora que acabou o horário de verão, são às 7 horas da noite, no horário de verão era às 7h30. Às quartas-feiras, culto de oração às 20 horas, e aos sábados, encontro dos jovens. Esse sábado, o culto dos jovens não será aqui, mas os jovens vão se reunir aqui às 7 da noite e vão para o intercâmbio na Igreja Boas Novas às 7h30. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aos avisos nesse momento. Então, o primeiro aviso é o que eu já falei, o culto da noite volta para as 19 horas, acabou o horário de verão, então o culto passa das 7h30 para as 7 horas da noite. Hoje à noite, você não pode perder, depois do culto, bate aquela fominha, nós teremos uma cantina missionária hoje. Hoje teremos um delicioso pastel, cuja renda será revertida para a obra de missões. E no domingo, dia 11 de março, já anote na sua agenda, não marque almoço com pai, com mãe, com filho, com tia, com sogra, com nora. 11 de março, almoço missionário aqui na IBNM, custo de R$ 7,00 por pessoa. Pessoal, está muito barato, hein? R$ 7,00 por pessoa. Por favor, confirmar sua presença com a irmã Rosângela até o dia 8 de março. Então, almoço missionário aqui na igreja, dia 11 de março. Vamos confraternizar, vamos nos unir em comunhão e também ajudar o projeto missionário. No calendário administrativo da igreja, próximo domingo, 4 de março, teremos Assembleia Administrativa às 9 horas da manhã, tá? Aqui na igreja, aqui no templo. 9 horas da manhã, Assembleia regular. Dia Internacional da Mulher, a MCA convida todos os irmãos e irmãs para culto de oração no dia 7 de março. Então, fora esta quarta-feira, 7 de março, culto da MCA, um culto especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Lembrando também, essa semana nós não tivemos, mas semana que vem, terça-feira, tem culto no condomínio Novo Mundo. Então, ali na rua José Palu, 451, ou na rua Eduardo Carlos Pereira, 4125, para quem vem de a pé. Então, todas as terças-feiras, às 20 horas, ainda continua o mesmo horário, o mesmo bate-local, culto no condomínio Novo Mundo, ok? Temos mais alguns avisos que estão passando aqui, o retorno das atividades da União Feminina. Eu gostaria de chamar nesse momento aqui o irmão Paulo Júnior, que vai dar um recado para a igreja. Irmãos, eu recebi aqui do pastor Antônio Cuco, e eu gostaria de compartilhar com a igreja uma carta que diz o seguinte: todos sabem que nós fizemos um convite a ele, o convite já foi entregue para que ele assumisse como o pastor titular dessa igreja. Passou por um processo de sucessão, colocamos em votação, votamos e entregamos um convite a ele, e eu gostaria de ler a carta que ele enviou à igreja. A Igreja Batista no Bairro Novo Mundo, Curitiba, 26 de fevereiro de 2012. Amados irmãos e irmãs da IBNM, graça e paz. Venho muito respeitosamente, por meio desta, apresentar aos amados a minha decisão quanto ao convite para ser o pastor titular desta amada igreja, em tempo parcial com dedicação exclusiva, conforme apontado na carta convite. Após um intenso processo de orações, bem como em plena sintonia e harmonia familiar e a orientação da parte de Deus por meio das circunstâncias, de conselheiros, de sua palavra e de uma inquestionável paz no coração que até mesmo antecedem ao recebimento da oficialização. Entendi que devo aceitar o convite ora apresentado por essa igreja. O trabalho pastoral será desenvolvido paralelamente às minhas obrigações junto à Convenção Batista Paranaense como diretor administrativo. Contudo, atesto diante deste documento que minha disposição, ânimo, força, despreendimento
e amor estarão voltados com grande intensidade para cumprir para com a IBNM, com aquilo que a Bíblia preceitua a respeito do trabalho pastoral. Estarei à disposição da igreja para desenvolver este trabalho a partir do dia 1 de abril de 2012, sendo que durante o mês de março farei as transições necessárias junto à Associação das Igrejas Batistas da Grande Curitiba e que pretendemos mudar para o apartamento pastoral tão logo seja possível. Agradeço a confiança depositada em minha pessoa, bem como o carinho com que os amados já têm demonstrado através de diversas maneiras e atitudes. Estejamos em oração para que Deus continue a nos conduzir neste novo tempo, em que estaremos empenhados no serviço do Mestre junto à IBNM. Pastor Antônio Valdemar Culco Filho, aqui ele assina então essa carta. Então está diante dos irmãos o convite ora realizado, convite ora aceito, e é motivo da gente agradecer a Deus, porque durante vários dias, várias noites, vários cultos, nós estivemos orando, pedindo a orientação de Deus no processo de sucessão pastoral. Então colocamos nas mãos de Deus, entregamos e então nós agora, além do nosso pastor interino que tínhamos, agora teremos o nosso pastor titular, né? Como se essa nomenclatura fizesse muita diferença, mas eu acredito que temos todo um trabalho a continuar. O pastor Antônio, então, como ele diz na carta, estará assumindo oficialmente a partir do dia 1º. No próximo domingo, na nossa assembleia, nós estaremos votando a data da posse, que está prevista, você venha na assembleia para votar, prevista para 30 de março, que será a posse do nosso pastor Antônio Cuco. Gostaria de convidar minha esposa e nós vamos interceder ao nosso Deus em agradecimento. Agradecimento por essa decisão que não foi nossa, mas Deus esteve na direção, Deus esteve nos conduzindo neste processo. E nós vamos orar também, intercedendo pela vida de quem? Pela vida da Joaninha, é cunhada da Maria. A Maria está então pedindo para que nós estejamos orando por ela e também pelo pai do Eliel, o senhor João Lopes. Deus conhece, Deus sabe todas as coisas, e eu gostaria de desafiar você, se for fácil para você, se você pudesse colocar de joelho, para que você possa colocar sua vida diante de Deus. Vamos louvar também o nome do nosso Deus pela vida do irmão Edivaldo, que está presente conosco. Sempre estivemos orando, estamos orando por ele, está conosco aqui, nós vamos orar. Pai querido, estamos aqui, Pai, como igreja em unidade, Pai, te louvando, Pai, te agradecendo, Pai, pelo seu cuidado, pelo seu amor e por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, Pai. Na vida das pessoas, na vida dos membros, Pai, as bênçãos que o Senhor tem derramado, Pai. Te agradecemos em especial porque, assim como o Senhor já tinha nos prometido, o Senhor cumpriu a tua palavra e nos enviou, Pai, o pastor Antônio Cuco, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida dele e que essa igreja possa ser ricamente, Pai, abençoada com a vida dele e da sua família, Pai. Nos prepara, Pai, nos dá uns corações, Pai, moldáveis, Pai, amáveis, Pai, para poder ajudá-lo, Senhor. Que possamos nós, como igreja, estarmos em união, Pai, estarmos em unidade, Pai, para, junto com o pastor, Pai, fazer uma nova história nessa igreja, Pai. Te agradeço também pela vida do irmão Edivaldo, Pai. É com grande alegria que estamos recebendo ele novamente aqui, Pai. O Senhor conhece o coração dele, o Senhor sabe do desejo que ele tem de estar aqui na tua casa, Pai. E hoje o Senhor deu essa oportunidade, que o Senhor continue abençoando a família dele, que o Senhor continue abençoando a esposa dele, Pai, e que ele possa, Pai, nos dar essa alegria de estar todos os dias aqui na tua casa te louvando, Pai. Te coloco também diante do teu altar todos os enfermos da nossa igreja, Pai. A irmã Joaninha, que está há bastante tempo, Pai, desempregada, procurando, Pai, algo para sustentar aquela família sozinha, Pai. Que o Senhor possa estar sustentando aquela família, Pai. Te colocamos também diante do teu altar a vida do pai do Eliel, que está enfermo há algum tempo, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando aquela família, cuidando conforme a tua vontade, Senhor.
Coloco também diante do teu altar tantas outras pessoas da nossa igreja que estão enfermos, Pai. Eu não sei o nome de todos, mas o Senhor conhece. Que o Senhor possa estar visitando, Pai, e conforme a tua vontade, curando, libertando, fazendo a tua obra, Pai. Que o Senhor continue a fazer a obra na vida dessa igreja, a começar em mim, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Deus querido, obrigado pelo teu cuidado que o Senhor tem tido para com a gente a todos os instantes. Os livramentos que temos recebido quando vemos e quando não vemos. Pelas misericórdias e bênçãos recebidas do Senhor, que às vezes somos negligentes e não lhe agradecemos, ó Pai. A tua igreja se coloca diante de ti, Deus, reconhecendo a tua soberania sobre as nossas vidas, e nos alegramos pela decisão do pastor Antônio, pela decisão dessa igreja em convidá-lo, e queremos, ó Deus, ser moldados pelo Senhor, para receber daquele teu servo orientações para que possamos ser uma igreja relevante no bairro onde ela está, que realmente nós possamos fazer a diferença no bairro Novo Mundo, que as nossas portas possam estar abertas para receber vidas, ó Deus, e vidas serem transformadas para a honra e glória do teu nome. Cremos que o Senhor é um Deus de cura, e por isso nós intercedemos pelos nossos enfermos. Cura, Deus, transforma, Senhor. Visita, Senhor, os nossos irmãos que estão, ó Deus, acamados, que estão em hospitais, ó Pai. Tu és um Deus que tem planos, Senhor. Nós te louvamos porque o irmão Edivaldo está conosco. O Senhor tem restaurado esse teu servo a cada instante. Tu és o único digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Intercedemos pelo pai do irmão Eliel, pelo João Lopes. Visita, Senhor, neste momento, aonde ele estiver, que ele possa sentir uma diferença nesse momento, porque a tua igreja clama pelo teu servo. Clama para que ele possa perceber que o Senhor é um Deus curador. Faça a diferença na vida daquele homem, Senhor. Que ele possa perceber e reconhecer que o Senhor é Deus e o único digno de toda a honra, Senhor. Pela Joaninha, Senhor, toma ela nas tuas mãos. Visita, Senhor. Dê sustento àquela casa, Pai. Dê emprego, Senhor, se for da tua vontade, para que ela possa perceber e testemunhar que o Senhor fez maravilhas na vida dela. E receba, Deus, esse culto para a honra e glória do teu nome. Por isso oramos. Amém, amém e amém. Opa. Irmãos, nesse momento, nós vamos falar do nosso momento missionário. Se os irmãos olharem na página 2 do seu boletim, nós teremos ali o tema da campanha de missões mundiais 2012. Vamos ler todos juntos o tema que está aqui na página 2 do boletim. O tema diz o seguinte: eles precisam de Cristo, a paz que liberta. Este é o tema da campanha de missões mundiais 2012, eles precisam de Cristo, a paz que liberta. Vocês perceberam que no Cristo tem um T um pouquinho diferente? Conseguiram perceber? O que é esse T diferente? Vocês sabem o que significa essa letra diferente? Paz. Esse é um ideograma chinês que significa paz. A ênfase da campanha de missões mundiais esse ano está nos países da Ásia, nos países que são fechados ao Evangelho, Índia, Paquistão, China. Nós temos aqui alguns pedidos de orações no boletim, pelo trabalho realizado no Paraguai, pelo projeto Radical Latino-Americano. No domingo passado, no domingo retrasado, nós tivemos... Não, foi domingo passado mesmo. Os missionários italianos, eu estou ficando caduco já, estou passando da idade. Os missionários Fernando e Ione Pazzi, trabalham lá na Itália, eles nos deram um belo relato do trabalho, das dificuldades que é pregar o Evangelho na Europa. Se na Europa tem todas as dificuldades que eles nos contaram, vocês imaginem o que é levar o Evangelho de Jesus na Ásia. Então, na campanha de missões que nós realizamos todos os anos, o objetivo o que é? Os irmãos conhecerem os motivos de oração, os irmãos conhecerem onde está sendo aplicado todos os recursos que são enviados e saber também quais são os desafios, quais são as metas, quais são as dificuldades enfrentadas no campo. Agora, nesse momento, nós vamos passar um pequeno vídeo de um projeto que está sendo desenvolvido na China, um dos países mais fechados à pregação do Evangelho. O projeto é chamado Água para os Sedentos. Peço que os irmãos prestem atenção desde o início do vídeo.
sobre tudo que vai ser apresentado aqui. Pode continuar, deixa a luz apagada, eu vou explicando o que o vídeo vai apresentando. É o projeto Água para os Sedentos. Esse missionário, cujo rosto não é apresentado durante todo o vídeo, ele é um engenheiro que está desenvolvendo o seguinte projeto na China. A China, assim como a África, é um país que cresceu muito, são mais de 1 bilhão de habitantes, e há também escassez de água. Então você vê a qualidade da água que eles têm aí, e o trabalho dele como missionário, ele não consegue entrar na China. Então ele é um engenheiro formado, ele trabalha com engenharia e é sustentado para levar um projeto de perfuração de poços de água no interior da China, né? Então esse é o missionário Dawei, né? O único nome que a gente tem dele é esse, né? Então o trabalho que ele faz junto aos chineses primeiro é o trabalho de perfuração de poços em pequenas vilas no interior da China. Então é fora dos grandes centros, nas pequenas vilas, onde tem grande concentração de muçulmanos, grande concentração de budistas, né? Onde você tem escassez de água. Então, a precariedade das condições de vida nesses locais é muito grande. Então, vocês vejam a qualidade da água que eles têm nessa região. Então, a porta de entrada, presta atenção nesse equipamento, ele é chamado de canudo da vida. Tá? Então o projeto tem essas duas partes, uma a perfuração de poços e a outra é a distribuição desses pequenos canudos em que ele tem um filtro dentro desse canudo em que as pessoas podem pegar essa água suja e tomar. Por dentro desse canudo ele passa por vários componentes químicos e ele tem do outro lado uma água limpa que melhora a sua saúde e que mata a sua sede. Então ele está explicando o funcionamento desse equipamento e também a distribuição de filtros cerâmicos, filtros de barro nessas pequenas vilas. Então essa é a forma encontrada pelos missionários da Junta de Missões Mundiais em entrar no interior da China, fazer amizade com os povos, ter acesso às casas e assim poder divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Então você veja, como missionário ele não tem essa facilidade, mas como um trabalhador, como um operário, como um voluntário, ele tem essa possibilidade de levar a água, que é um bem escasso, e a água da vida para todo esse povo na China. Então, podemos encerrar aqui o vídeo. O básico do vídeo era esse daí, era mostrar, eu não sei por que o áudio não deu certo, era mostrar como é o trabalho missionário, qual é a estratégia apresentada para a proclamação do Evangelho naquela região. Vocês perceberam que no início do vídeo tinha a seguinte frase: atenção, para a segurança dos missionários, não divulgue este vídeo na internet. Se você for procurar no site da campanha na internet, esses vídeos você não vai encontrar. Eles vieram apenas no CD que foi entregue para cada igreja. Isso é muito sério. A perseguição de missionários na China, na Índia, no Paquistão e no Oriente Médio é muito severa, né? Então os jovens também nos cultos do sábado, eles estão orando pelos países onde há maior perseguição. E a China é um desses países.
Nesse momento, então, gostaria de orar com os irmãos. Quero convidar a irmã Edna para vir orar aqui com a gente. Vamos colocar em pé e orar por todos esses pedidos missionários, os pedidos que estão no boletim, pelo trabalho missionário no Paraguai, pelo trabalho radical latino-americano e pelo trabalho desenvolvido nesses países com perseguição. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te rendemos graças por tudo aquilo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, Deus, pelas suas grandes misericórdias, porque se não fossem elas, Senhor, nós estaríamos sendo consumidos. Obrigada, Deus, pela tua palavra, obrigada, Deus, pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Obrigada pela liberdade de abrir as portas dos templos das suas igrejas no nosso país, onde nós podemos, Senhor, adentrar a Ele e te render cultos, Senhor, de ação de graças. Obrigada porque as pessoas também podem ouvir esse Evangelho. E nós, Senhor, estamos entregando as nossas vidas nesse momento, Senhor. Sei que essa igreja é uma igreja missionária. Portanto, ó Deus, nós colocamos ao teu dispor para usufruir dessa liberdade que temos, mediante, ó Deus, tantos países, como nós acabamos de ver agora, Senhor, que tem impedimento, até por questão de leis, ó Pai amado, que os seus servos missionários não podem, com liberdade, adentrar a esses países, mas, Senhor, nós estamos rogando as tuas misericórdias, hoje, principalmente pela China, ó Pai amado. Nós entregamos aquele imenso país, aquele imenso povo, Senhor, aquele povo tão numérico, mas que a grande maioria, Deus, carecem de Ti, carecem de Cristo, a paz que liberta. Pai, nós entregamos aquele povo nas Tuas mãos. Entregamos também os Teus servos missionários, que estão, Senhor, naquele campo tão difícil, e assim como os demais também. Agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de ouvir tudo isso, para que coloquemos nos nossos dias de oração, nos nossos momentos de oração, ó Pai, para Te buscar e Te rogar misericórdia, para que haja salvação para esses países também. Mas também ainda queremos Te rogar pelo nosso país. Sabemos, ó Deus, que mesmo com essa liberdade que temos aqui de pregar e anunciar a Tua palavra, muitas pessoas ainda estão sem Cristo. Então, Pai, continue fazendo de nós um missionário, cada um de nós, ó Pai, onde quer que estejamos, não só na igreja, mas nos trabalhos, na escola, nas ruas, que possamos apregoar a Tua palavra, que é a água para todos os sedentos. Obrigada pela água da vida, obrigada pela ressurreição de Cristo, porque sem a qual nós não seríamos salvos. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos continuar louvando a Deus agora com hinos e cânticos. Boa noite, igreja. A palavra do Senhor nos ensina que o poder do Senhor se manifesta através do louvor do seu povo. Vocês confiam nessa palavra? Amém. Nesse momento nós vamos declarar que nós, povo de Deus, reunidos aqui na IBNM, a somente um Deus nós daremos nosso louvor. A esse Deus Criador, ao Jesus que nos salva, redime, restaura. Ele tem restaurado a tua vida, amém? Amém. Renova a cada manhã. Deus não tem renovado as nossas vidas a cada manhã? Glórias ao Senhor. Somente a um Deus assim nós daremos o nosso louvor. Amém, igreja? Vamos acompanhar com as palmas? Eu jamais
Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente a um Deus assim, eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Vamos declarar mais uma vez. Eu jamais me curvarei, nem louvor darei a homem, para reino rei algum. Jamais darei meu coração ou cantarei o desejo do coração, a lealdade, a devoção. Vão servir aquele que morreu naquela cruz. Somente um Deus assim, eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente um Deus assim, eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Deixou seu trono e toda a sua glória para ser humano, um servo sofredor, tão rejeitado e tão maltratado. Que amor é esse? É um povo tão imerecedor. Não quis dominar nem julgar, somente nos mostrar o verdadeiro amor. Jesus se entregou, vitória conquistou. Foi lá naquela cruz. Hoje somos livres, temos livre acesso ao Pai por Cristo Jesus. Vamos bem alto cantar. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Mais uma vez. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Amém. Amém. E uma das manifestações do poder de Deus sobre as nossas vidas é o Espírito Santo. Quanto teu coração está cheio do Espírito Santo hoje? 100%? 100? Ó, ela falou 100, viu? Amém. Todo mundo está 100%? Amém? Então vamos continuar celebrando ao Senhor e convidando o Espírito Santo a encher as nossas vidas e que a gente possa estar com nossos corações derramados no altar do Senhor. Amém?
você pode se assentar. Momento infantil? Estou procurando algumas ovelhinhas perdidas aí pela igreja. Será que tem? Cadê? Manda para cá. Todo mundo, vem rapidinho. Vamos formar um círculo aqui. Giovanni também vem com a mãezinha dele. Vem cá, coisa mais linda. Segura na mãozinha aqui. Isso, Camilinha. Vamos formar um círculo. Ah, vocês querem sentar primeiro? Então tá bom. Pode sentar. Vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Só não vamos poder demorar, né? Deixa eu ver. Escuta, vocês estão aonde hoje aqui? Estão na casa de Deus. Ah, eu não ouvi direito. Deus. Cadê o Daniel? Daniel não está aí? Tinha visto o Daniel por aqui. Está lá embaixo, Daniel. Nossa, que coisa mais boa, coisa mais bonita isso daqui, coisa linda. Ó, vocês viram o Giovanni ali, que lindo, participando com a gente. A Luísa aqui no colo da Carol. Gente, esse aqui, como disse a irmã Neiva outro dia, é o futuro da igreja, mas também é o presente, né? O pastor falou aquele dia. Aqui estão, irmãos. Fala. Olha, ele não pode vir aqui, mas está na barriga. O meu irmão está na barriga, tá? O irmãozinho dela está na barriga. Vanessa, o irmãozinho da Vanessa, o filhinho da Vanessa, irmão da Carol, está dentro da barriga esperando já. E o Pedro também. Pedro dentro, está ali aguardando, já está participando conosco desde hoje já. O bebezinho, ou a bebê, né? A menina ou o menininho do Paulo Clemente com a Juliane. Então, nós damos graças por essas preciosidades que nós temos aqui, que são o presente da Igreja Batista do Novo Mundo e o futuro. Que Deus abençoe nossas crianças. Vamos formar um círculo aqui agora? Vem cá. Todo mundo desce aqui. Isso. Segurem. Vem cá. Ih, não prestaram atenção. Nem sabem o que é para fazer. Vamos descer? Isso. Formar um círculo aqui. Vocês sabem formar um círculo? Dá licença aqui um pouquinho. Isso. Agora sim ficou bonito. Mais ainda um pouquinho. As meninas estão muito alvoroçadas hoje, né? Estão mais animadas do que os meninos aqui. Isso. Agora nós vamos falar com quem mesmo? Vamos falar com Deus, né? Vamos agradecer a Deus porque a Flávia já se recuperou e está aqui com a gente. Agradecer porque o Giovanni está aqui prestando muita atenção em tudo que está acontecendo aqui. Que Deus abençoe essas nossas joias raras que estão aqui. Vamos falar com Deus, então? Todo mundo agora fechando os olhos. A Luísa também, a Carol também. Fechando os olhos. Vamos abaixar as nossas cabeças. Vamos falar com Deus? Coloca a sua mãozinha aqui no meu braço. Isso, para fechar o círculo. Então, vamos lá. Papai do céu. Papai do céu. Muito obrigada. Muito obrigada por este culto aqui. por este culto aqui. Abençoe Abençoe nossos pais, nossos pais, todos os nossos irmãozinhos. todos os nossos irmãozinhos. Abençoe o futuro da igreja, Abençoe o futuro da igreja, que somos todos nós. que somos todos nós. Abençoe também Abençoe também as nossas professoras as nossas professoras que ensinam sobre as coisas de Deus. que ensinam sobre as coisas de Deus. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. Agora vocês podem ir. Deus abençoe, as professoras estarão trabalhando com eles. Amém. Enquanto as crianças vão descendo, você pode ficar à vontade, você pode ficar sentado, você pode ficar em pé, se você quiser louvar em pé. Mas essa canção, ela é um momento de você com Deus. Nós estaremos cantando no poder do teu amor. Deixa essa letra entrar no coração, deixa ela falar com você. Lembre-se dela durante a semana e que realmente o poder do Senhor, a graça do Senhor, possa nos transformar dia após dia.
transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amado Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor em nossas vidas.
Atrai-nos, Senhor, para cada dia mais estarmos perto de Ti. Fazer a Tua vontade, Senhor. Viver segundo aquilo que o Senhor tem esperado de nós. Viver segundo as promessas que Tu tens para cada um de nós. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor. Cada vida que veio aqui se colocar na Tua presença, Pai. Erguer a voz em louvor a Ti. Que não saiamos daqui, meu Pai, da forma como entramos. Que possamos sair daqui preenchidos com o Teu Santo Espírito, Pai. Com a Tua palavra na nossa mente, Senhor, para que nela possamos refletir e a partir dela agir, Senhor. Se faz presente em nós nessa noite, meu Pai, em todos os dias da nossa vida, por onde quer que andemos, que a Tua luz esteja brilhando em nós e através de nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar aqui à frente o pastor Flávio, vai trazer a mensagem para nós esta noite. Sinta-se à vontade, que o Espírito Santo use poderosamente. Amém? Saúde os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É maravilhoso, né, irmão, estarmos na casa do Senhor. Sentimos o poder do Senhor atuando nas nossas vidas. É maravilhoso podermos estar junto com os irmãos, louvando, adorando, celebrando o nosso Deus. E eu entendo que, tirando o momento de você e Deus na sua casa, esse é um dos melhores momentos que nós temos na semana, onde o povo de Deus reunido juntos adora o eterno, supremo, maravilhoso e único Deus a quem nós servimos e louvamos. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite algo que é fundamental para a vida do cristão, algo que impulsiona as nossas vidas como crentes, algo que dia a dia renova as nossas forças para estarmos buscando o Senhor. Independente da situação em que nós estamos, temos momentos bons, temos momentos ruins, temos momentos de fartura, outros de não tanta fartura. Às vezes estamos alegres, às vezes estamos tristes, mas tem algo na nossa vida que não pode se apagar, que não pode diminuir, que não pode de forma nenhuma ser extinto. O que é? Me ajudem. Fé. 2 letras. Fé. Uma palavra pequena, mas que ela tem que ser considerada a fortaleza da nossa vida. Todos conhecem o texto de Hebreus, capítulo 11, onde vai dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, o invisível torna-se real. Aquilo que não existe passa a existir. Aquela situação impossível, que não tinha como ocorrer, ela começa a ocorrer. Eu achei interessante, eu dei uma pesquisada sobre a definição de fé, e fui no dicionário, Aurélio. E o dicionário diz assim: fé é a adesão e anuência pessoal a Deus, seus desígnios, princípios e manifestações. Ele está ligando essa palavra diretamente a Deus, aos princípios. Ou seja, quando você fala em fé, seja em qualquer instância, em primeiro lugar vem uma relação com o divino. Algumas pessoas têm fé em outras coisas, mas a base, a raiz, o significado real dessa palavra, fé, liga você a Deus. E várias versões, se você for procurar na sua Bíblia, nesse texto em Hebreus capítulo 11, eles usam questões diferentes. Por exemplo, a Revista Corrigida diz que a fé é o firme fundamento. A Revista Atualizada diz que a fé é a certeza, assim como a Nova Tradução na linguagem de hoje.
Existe uma versão em espanhol chamada Reina Valera que diz que fé é a substância, é a base, é a formação. E eu quero definir fé como sendo o alicerce, como sendo a base da sua vida cristã. Sem fé, você não vai para lugar nenhum. A partir daquele momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a fé automaticamente passa a fazer parte da sua vida, porque você crê em algo que você não vê. Ou alguém, quando recebeu Jesus, viu ele. Ou você, quando se comunica com o Senhor, com o seu Deus, você consegue enxergá-lo. Nós temos aquela expressão que usamos, né? Pelos olhos da fé nós enxergamos muita coisa, mas pelos olhos da fé. Então, a partir do momento que nós começamos a nossa vida cristã, a fé ela passa a ser parte integrante, diária, desse contexto que dia a dia vai nos movimentando. Agora a minha pergunta é, será que todos nós que estamos aqui, que somos chamados filhos de Deus, temos realmente uma fé? Será que a nossa fé ela pode ser aumentada? Será que a fé existe medida na nossa vida? Será que a fé pode crescer? E existe um texto na Bíblia que me impacta muito, e também impactou Jesus, é isso que é o mais curioso, uma situação que ocorreu que surpreendeu Jesus. Nós vemos 99,9% das vezes Jesus surpreendendo as pessoas, mas existe um texto, e o texto diz que Jesus se surpreendeu com aquilo que ele viu. Eu quero que você abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 8, nós vamos estar lendo do verso 5 até o verso 13. Mateus capítulo 8, do verso 5 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhes disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Interessante, né? O texto vai dizendo que Jesus se espantou, se admirou com a fé de um centurião romano, que não fazia parte do povo, que não era judeu, que não era do povo escolhido. Jesus se surpreende. E Jesus estava, se você observar, a partir do capítulo 5 em diante, existe o Sermão do Monte, capítulo 5, 6, pedacinho do 7, e depois Jesus começa uma série de eventos onde a cura começa a se manifestar através da passagem de Jesus pelas cidades. Nós vamos vendo ele manifestando uma série de questões, e muitas pessoas estavam seguindo esse Jesus. Mas você sabe por que as pessoas, ou o povo, ou a grande maioria das pessoas seguia Jesus? Por causa dos sinais que ele estava fazendo, por causa do milagre que ele estava operando, por causa da cura que ele estava operando. As pessoas muitas vezes não estavam interessados nos ensinamentos profundos de Jesus, mas estavam interessados naquilo que Jesus poderia fazer por ele. E o texto vai nos dizendo que um centurião, um oficial romano, responsável por 100 soldados, por isso o nome centurião, pede para que o poder de Deus fosse manifestado para quem? Para o seu servo.
não era sua família, não era para ele, não era, quem sabe, para alguém de sangue mais próximo, e sim para um criado. Aqui a gente já começa a ver a distinção. Algumas coisas começam a acontecer através da vida desse homem. Jesus se surpreende com a fé desse homem, porque a maioria não queria ver a demonstração do poder de Deus pelo que Jesus era. A maioria queria ver a demonstração do poder de Deus pelo aquilo que Jesus poderia fazer, quem sabe por ele, ou pela família, ou por um ente próximo. Então a grande questão da fé, irmãos, começa no nosso coração, na nossa vida, onde nós definimos qual é a intenção do nosso coração com a nossa fé. Para que nós queremos alimentar uma fé? Como é que nós alimentamos essa fé? Como é que essa fé se manifesta? Como essa fé cresce? Outra questão que chama atenção, e nós vamos ver no decorrer do texto, é que o centurião, em primeiro lugar, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. E ele vai direto em Jesus e diz: eu preciso que algo seja feito através do Senhor. Minha pergunta para você é: quem tem a verdadeira fé? Será que quando eu olho para a minha vida e você olha para a sua vida, eu posso dizer, eu tenho uma verdadeira fé? Eu tenho a fé como a daquele centurião? Eu tenho a fé que Jesus espera que eu tenha? Eu tenho cultivado essa fé? Veja o versos 5 e 6. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Quem tem a verdadeira fé sabe quem é Jesus. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Para termos a verdadeira fé, nós precisamos saber quem é Jesus. E como nós conhecemos esse Jesus? Como é que a gente começa a caminhar dia a dia com Ele? Como é que nós começamos a nos aproximar dEle na nossa caminhada da vida cristã? Quais são as maneiras? Me ajudem, digam uma maneira. Como é que nós chegamos perto de Jesus? Como? Bíblia. Orando. Vamos ficar só nessas duas. Se nós conseguirmos nos aprofundar na leitura da palavra e numa vida exclusiva e dedicada de oração ao Senhor, as coisas acontecem. Meu irmão, não interessa se você vai orar de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, se você ora no chuveiro, no banheiro ou na sua cama deitado, não interessa. O interessante é que você tenha um momento seu, íntimo, com o Senhor, de leitura da palavra e oração. Se vão ser 5, 10, 15 minutos ou 1 hora, também não interessa. Mas você precisa ter, nós precisamos ter. Nós precisamos ter um momento em que a gente para tudo, olha para a palavra, coloca os nossos anseios diante do Senhor, coloca as nossas vidas, os nossos desejos, ao mesmo tempo reconhecendo e sabendo que Deus tem nos abençoado. E caminhamos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Vocês viram que interessante no início do culto, a questão do vídeo sobre missões mundiais na China? Eu pude agora em janeiro, na convenção Batista Brasileira, em Foz do Iguaçu, conversar com esse missionário. Irmãos, ele abriu mão da vida dele. Ele é um engenheiro, doutor, formado, um homem capacitado, cultíssimo, que abriu mão de tudo para servir o Senhor. Porque ele entendeu que ele podia fazer a diferença. Porque a fé que ele tem num Deus o levou para lá. Eu não digo que você tem que ir para a China, mas naquele caso desse irmão, desse missionário, a fé que ele tem no Senhor foi tão grande, tão profunda, tão tremenda, que Deus o moveu para lá, e ele está fazendo a diferença naquele país. Qual é o tamanho da nossa fé? Como nós conhecemos Jesus? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E entenda esse ouvir como ler também. A fé vem pelo ler e ouvir a palavra. É assim que vem a fé. Quando você entrou aqui nessa noite, tudo que aconteceu até agora, sabe o que faz em você? Desenvolve a tua fé, aumenta a tua fé, faz com que você esteja se achegando mais perto do Senhor.
Desde a primeira leitura bíblica, desde a introdução que foi tocada aqui, os cânticos que nós cantamos, as orações que foram feitas, isso tudo vai mexendo com o nosso coração e a nossa fé vai crescendo, vai sendo movimentada e o nosso conhecimento do Senhor vai crescendo. É assim que funciona a vida cristã. Nós somos alimentados pelo ouvir, pelo ler, pelo culto. É assim que funciona. Por isso que eu digo, estar aqui é um privilégio. Podemos caminhar juntos e cultuar ao Senhor. Romanos capítulo 10, 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares em Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, quando você disse, Jesus, eu quero que o Senhor venha morar na minha vida, naquele momento você creu. E naquele exato momento você começou a ter a verdadeira fé. Quando você nasceu de novo, no reino de Deus, a sua fé começou a se desenvolver. E aí você começou a conhecer Jesus. Quem tem a verdadeira fé sabe quem é Jesus. E você só tem conhecimento de alguém quando você tem intimidade. Você só conhece Jesus quando você é íntimo dele. E aí as questões começam a se desenvolver na sua vida. Hebreus 11:3 diz assim: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. O universo foi criado pela palavra de Deus. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra. E ali começa a descrição dessa criação. Tudo foi criado pela palavra. Nós estávamos lá? Nós vimos aquilo? Alguém participou de algum evento? Não. Mas nós cremos. E quanto mais cremos, mais conhecemos Jesus. Quanto mais próximos estamos, mais perto dele estamos. O centurião romano, ele olha e vai direto para Jesus. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele vai direto para Jesus. Ele não procurou os discípulos, ele não procurou alguém que estava junto com Jesus, ele não procurou alguém que conhecia Jesus, ele vai direto em quem? Na fonte. E ele coloca o problema dele sabendo que você, nesse caso de Jesus, podia resolver o problema dele. Quem tem a verdadeira fé, sabe quem é Jesus. Quem tem a verdadeira fé tem intimidade com esse Jesus. Verso 8 e 9 desse texto que acabamos de ler diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. Quem tem a verdadeira fé, irmãos, reconhece a autoridade de Jesus. Primeiro você sabe quem é ele, tem intimidade com ele, e depois você sabe que ele tem autoridade. Quando Jesus vai indo embora, subindo Mateus capítulo 28, finalzinho lá, verso 18 e 19, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus confirma isso nas suas últimas palavras, quando ele está indo embora. Toda autoridade me foi dada lá e aqui. E eu transfiro essa autoridade para vocês, então vão, preguem a palavra, façam discípulos e cumpram aquilo que vocês têm que cumprir. Irmãos, nós precisamos reconhecer essa autoridade. Nós precisamos entender que a autoridade máxima nas nossas vidas não é ninguém a não ser Jesus Cristo. Porque quando eu olho para Ele e reconheço a autoridade, as coisas acontecem. Muitas vezes, muitas coisas deixam de acontecer na nossa vida e dos nossos familiares, daqueles que a gente quer bem, porque nós não reconhecemos a autoridade de Cristo. Existe uma hierarquia no mundo espiritual. Existe uma regra no mundo espiritual. E aquele que está na cadeia, no topo,
É o nosso Deus Todo-Poderoso. E é a Ele que nós temos que recorrer, irmãos. É a Ele que nós temos que nos curvar. É a Ele que nós temos que buscar a solução para os nossos problemas. Mais ninguém. Obviamente que Deus, na sua sabedoria tremenda, Ele tem um mecanismo que Ele vai usando os seus filhos, os seus servos, os pastores, os homens e mulheres de Deus, para abençoar outras pessoas. Mas a fonte é Ele. Se eu tenho um problema que não tem solução ou tem solução, é a Ele que eu tenho que buscar. Porque muitas vezes, você conhece aquele jeitinho brasileiro? Conhecido no mundo inteiro? Essa expressão, jeitinho brasileiro? Em que nós damos jeito para várias situações. E muitas vezes nós estamos usando o jeitinho brasileiro na nossa vida espiritual. Ah, Deus, eu estou pedindo aqui, a coisa não está acontecendo, então vai assim. Meu irmão, que tristeza isso. Porque quando a gente dá um jeitinho, as consequências ficam por anos e anos e anos nas nossas vidas. Eu conheço pessoas, amigos próximos, que deram um jeitinho na sua vida, na sua família, no seu casamento, e sofreram as consequências e vêm sofrendo até hoje. E são pessoas perturbadas, desorientadas, sem noção do que vão fazer da vida. Porque naquele momento crítico em que tinham que esperar que a autoridade de Deus se confirmasse na vida, eles não souberam esperar. Eles simplesmente caminharam segundo as suas próprias vontades. E até hoje sofrem as consequências. Quem tem a verdadeira fé reconhece. Quem tem a verdadeira fé é humilde o suficiente para se curvar diante do Senhor. Quem reconhece a autoridade de Deus é aquele que semeia a paz dentro da igreja. É aquele que estende a mão por irmão quando ele está necessitado. É aquele que compreende a situação que dentro da igreja existem pessoas com mais entendimento e outras com menos. Mas quando ele reconhece a autoridade, ele sabe que ele tem que estar submisso ao Senhor, não a pessoas. Por isso que no coração dele existe uma paz tão grande, uma compreensão, que ele sai abençoando e ajudando a vida das pessoas. É assim que funciona, meu irmão. Quem reconhece a autoridade do Senhor age dentro dos princípios cristãos. Infelizmente, muitas pessoas estão esquecendo que quem manda é o Senhor. Estão tomando o controle das suas vidas. E depois voltam arrebentado, querendo ser curado de um dia para o outro. Mas Deus é tão bom que Ele restaura. Deus cura. Deus transforma. Mas só que as marcas ficam. As experiências desgostosas ficam. Porque Deus não faz lavagem cerebral em ninguém. Ah, eu saí, eu aprontei, eu fiz aquilo, etc. Tal, agora eu venho, sou restaurado, esqueci tudo aquilo. Não é bem assim. As marcas ficam. Quem tem a verdadeira fé tem intimidade, sabe quem é Jesus, reconhece a autoridade, sabe a quem tem que recorrer. E quando você reconhece a autoridade, você recebe a recompensa. Versículo 7 diz assim: Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Verso 13 diz assim: disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Irmãos, aqui nós temos duas questões implícitas e fundamentais para que a nossa vida se desenvolva e cresça. Você vê claramente que no verso 7, Jesus diz o seguinte: porque eu conheço você, eu sei que você recorreu a mim, eu vou curá-lo. E aí no verso 13, Jesus explica por que ele estaria curando. Jesus disse ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Muitas vezes quando nós oramos, pedindo as coisas ao Senhor, ou pedindo a solução de um problema, ou clamando ao Senhor para que venha e atue nas nossas vidas, Jesus lá está dizendo, seja feito conforme a tua fé. Só que tem um problema. A sua fé é desse tamanhozinho. Como é que a situação vai se resolver? Irmãos, é fácil a gente ser deixado levar pelas circunstâncias da vida. Lembra? A fé é você crer em algo que você não vê. Mas de repente a dívida que está aumentando, você está enxergando ela todo dia.
A doença que está na tua família, você está vendo ela lá todo dia. Os problemas que estão vindo sobre você, sobre a sua família, sobre aqueles que você ama, estão ali todos os dias, você está enxergando. Mas a fé, você não vê. Como é que fica o conflito? Daquilo que você recebe é influenciado todo dia e aquilo que você não vê. Por isso que quem tem a verdadeira fé tem intimidade com Jesus. Porque é a palavra e a oração que vão te fortalecer nesses momentos. É a palavra e a oração que vai te dar fôlego para você lutar. Porque Jesus vira para o centurião e diz o seguinte: eu vou te curar, mas seja feito conforme a sua fé. Imagine o seguinte, que aquilo que você mais deseja, aquela maior dificuldade da tua vida, seja ela qual for, que você colocou diante do Senhor, o Senhor vira para você e diz assim: tudo bem, eu vou resolver, mas seja feito conforme a tua fé. Nessa noite, será que você resolveria? Será que você estaria habilitado para realmente aquilo que você crê resolver os seus problemas? Será que nós cremos num Deus que pode resolver todos os nossos problemas, irmãos? Essa é a pergunta. Porque parece que a gente sempre está buscando um outro jeito, uma outra maneira. Se o plano A não der certo, sempre tem um plano B. Se a oração aqui não for respondida, sempre tem um outro jeito. E eu posso dizer para você, com certeza absoluta, que a maioria das pessoas não crê num Deus que pode todas as coisas. Por isso que a grande maioria de crentes e não crentes vão atrás de algo que é mais palpável. Por isso que você vê igrejas pentecostais e não pentecostais cheias de gente. Porque está prometido que naquele dia todo mundo vai ser curado. Naquele dia todo mundo vai receber dinheiro. Naquele dia todo mundo vai ser abençoado. E aí lá está cheio, porque a promessa está lá, então vamos para lá. Só que quando você olha para a palavra de Deus, que para você ser curado, para você receber a bênção, você tem que pagar o preço. Diz, opa, não me falaram disso. Não, tem um preço a ser pago. Ou você acha que Jesus sai abençoando qualquer um? Eu ouvi ontem na televisão, não me lembro que falando sobre as dificuldades do mundo e tal, aí a única coisa de graça nesse mundo, ou gratuitamente, é a graça de Jesus. Aí eu peguei aquele comentário e falei assim, não é bem assim. Para que a graça de Jesus chegasse na minha e na sua vida, foi pago um preço muito alto na cruz. O sangue foi derramado, aquele preço foi altíssimo. Então não é de graça. Jesus está aí para todos. Aquele que aceita, nós acabamos de ler o texto, aquele que confessa com a boca e crê no coração, recebe. Só que tem regra para ser seguida, tem um caminho a ser seguido. Tem questões que nós temos que seguir. E Deus começa fazendo isso antes de Jesus, no Antigo Testamento, quando ele chega para Moisés e diz, está aqui os 10 mandamentos. O que eram os 10 mandamentos? Nada mais do que as regras da vida cristã. E aí vem Jesus e diz, tudo bem, aquilo que era no passado se transforma e dos 10 viram 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E aí? Será que ficou mais fácil? Tem regra na nossa vida cristã, irmãos. Tem regra para que a nossa fé aumente, cresça, se desenvolva. Porque seria muito fácil alguém que vem à igreja todo domingo, que participa, que tem estudado a Bíblia, Belrado e tal, e alguém que fica em casa o ano inteiro, se a graça é igual para todo mundo, não tem diferença nenhuma. Tem um preço a ser pago. Não pelo esforço humano, mas por aquilo que vai no nosso coração. E o único que mede o nosso coração, que pode dizer que um tem mais fé do que o outro, é Jesus, o único. Jesus vira para os seus discípulos e diz, se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu um grão de mostarda? É minúsculo. Você diria a esse monte, sai daqui e vai para lá, e ele iria. Jesus entendia o problema da fé, a crise da fé.
as dificuldades de ter a fé. Mas de repente chega alguém que não era judeu, que talvez não acompanhasse Jesus de tão próximo, e Jesus diz: eu vou curar o teu servo, e vai e seja feito conforme a tua fé. E o texto diz que naquele exato momento, o servo foi curado. Irmãos, isso é precioso demais, são lições tremendas que nós temos que levar para as nossas vidas. Nós precisamos agir igualzinho a esse centurião. Quando eu chegar diante de Deus e colocar alguma situação, em primeiro lugar eu tenho que ter na minha mente: será que a minha fé é suficiente para que isso se realize? Para que isso se conserte? Para que isso mude? Será que é? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, 6. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé não ouvi. Impossível. Repita comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos falar mais uma vez? Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, o texto é claro. Não adianta eu fazer o que eu quiser. Porque se eu não tiver fé, é impossível agradar a Deus. A fé é o princípio, é a base, é o elemento. Mas o texto não para por aí, tem uma vírgula. E ele continua dizendo assim: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, tem intimidade, conhece Jesus, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Pronto. Se você queria saber a solução mágica para a sua vida, está aqui nesse texto. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto, fechou aqui. Está claro. Porque através da sua fé Ele vai te abençoar. É isso que o texto está dizendo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna Deus galardoador, abençoador, liberador da graça, da bênção dos que o buscam. É assim que funciona. Tenha fé que Deus vai te abençoar. Tenha fé que você vai ser próspero. Lembra o que Deus diz para Josué, quando Josué assume o lugar de Moisés, na condução do povo? Josué capítulo 1. Não te aparte do livro da lei, e nele medita dia e noite. Aonde você colocar a planta do teu pé, você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado. É assim que funciona. A promessa para Josué é a mesma que está implícita nesse texto. Se você meditar na palavra do Senhor dia e noite, tiver uma intimidade com Ele, conhecê-lo, reconhecer a autoridade dEle, sabe o que Ele vai fazer? Te abençoar. Não tem como. É um processo natural. Por isso que eu e você, como crentes verdadeiros no Senhor Jesus, que cremos nele de verdade, não podemos ir atrás das bênçãos, das curas e daquilo tudo que é prometido, porque não é assim que funciona no reino de Deus. Isso não existe, isso é contra a palavra de Deus. Nós temos que ir atrás do Deus que promove as bênçãos. É assim que funciona, meu irmão. Tenha fé que Deus vai olhar para o teu coração e Ele vai te abençoar. Medita no livro da lei dia e noite, que você vai pôr o pé e você vai ser próspero. Nada vem de graça no reino de Deus. Nós temos que pagar o preço. Num determinado momento, Jesus diante de Deus chega assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Deus não tem um outro jeito. E Ele foi para a cruz. Se tivesse um outro jeito, Jesus daria, mas Ele foi para a cruz. E naquele momento, todo o meu pecado e o seu recai sobre Ele. E Deus se cala diante do Filho crucificado por causa de mim e de você. Olha o preço que foi pago, meu irmão. Esse preço foi alto demais.
E o que o Senhor demanda de nós é fé. Crer num Deus que nós não podemos ver e que Ele faz aquilo que não existe se tornar visível. Esse é o nosso Deus. O mesmo Deus que curou o servo do centurião é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Jesus que atuou lá fortemente curando uma série de enfermos é o mesmo. Mateus capítulo 8, ande um pouquinho para frente. Verso 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre abaixou, ela se levantou e passou a servi-lo. O texto diz que Jesus não falou nada, só tocou nela, ela foi curada. Verso 16, chegada a tarde, trouxeram-se muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Irmãos, Jesus estava passando, curando, fazendo milagres, se manifestando no meio do povo, e esse Jesus é o mesmo. Você tem um problema? A resposta de Jesus é assim para você: eu vou resolver. Você tem uma dificuldade? Eu vou resolver. Você precisa ser curado? Eu vou curar você. Seja feito conforme a sua fé. Quem tem a verdadeira fé tem intimidade, reconhece a autoridade, recebe a bênção. Mas, irmãos, isso não é importante. Você pode olhar, não, talvez o importante na minha vida seja resolver a situação. Não é. O mais importante vem na sequência do texto ainda, verso 11 e 12. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quem tem a verdadeira fé jamais será condenado. Jesus começa a dizer o seguinte, que muitos virão de todos os cantos da terra, e esses muitos, graças a Deus, inclui eu e você. Ele não está mais falando de uma nação judaica, de um povo escolhido único. Ele está falando de um povo global, que crê e tem fé num Deus Todo-Poderoso. Nós somos esses muitos que estamos vindo, tanto do Oriente quanto do Ocidente, e nós sentaremos junto à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, nós todos juntos, e os patriarcas do passado estaremos juntos, um dia, com o nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Todos nós, porque foi nos dado essa graça. Aqueles que têm fé, recebem no texto aqui, irmãos, o prazer, a alegria de desfrutar da presença eterna de Jesus Cristo. Agora a bênção não tem mais importância, o problema deixa ele para lá, a doença fica em segundo plano, porque a graça maior eu e você já temos, que é a salvação em Cristo Jesus. O resto é resto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O resto será acrescentado. A primícia é buscar o reino de Deus, estar perto do Senhor. O verso 12 diz, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, aquele que não tem fé está condenado. Ao mesmo tempo que ele diz que nós temos um lugar na mesa, um dia junto com todos os salvos, aqueles que não têm fé estão condenados, e diz que eles vão ser lançados num lugar terrível. Terrível. Eles vão ser lançados no inferno. Essa é a realidade. Então, irmãos, Deus nos dá a graça, a bênção, de podermos desfrutar da companhia dEle, de podermos caminhar com Ele, de podermos estar no meio do povo dEle, desde que eu e você tenhamos a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quem não agrada a Deus está condenado, como o texto aqui diz. Não tem outro jeito. Quem não agrada a Deus está condenado.
E aí a gente vai ver falsos discípulos, falsos pastores, falsos líderes, falsos crentes. Alguns fingindo que pregam a verdadeira palavra, outros fingindo que creem, que acreditam nessa palavra. E assim as igrejas chamadas cristãs vão se multiplicando de uma forma errônea. Porque Deus não é o centro. Deus não é o centro. Um pastor amigo meu esteve há umas 3 semanas no Rio de Janeiro, numa determinada denominação. Ele está fazendo um mestrado em missiologia, e uma das tarefas era visitar uma igreja neopentecostal para fazer um relato de um culto, entre aspas, do que acontece lá, para encaixar dentro das questões de missões urbanas. E ele foi no culto, que teve a duração de 3 horas, em nenhum momento se falou de Deus, se falou de Jesus, ou leu-se um versículo bíblico, em 3 horas de culto. Mas se falou muito de prosperidade, se falou muito de dinheiro, e se falou muito de bênção, de expulsão de demônios e de cura. Como é que você faz um culto ao Deus Todo-Poderoso e não cita o nome dele, nem do seu filho, e nem alguma referência bíblica sobre o que está acontecendo lá? A iniquidade está aumentando, os falsos estão surgindo, mas a Bíblia é muito clara: sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eu e você vamos desenvolvendo a nossa fé, nós vamos tendo consciência do preço que nós pagamos. Irmãos, quando eu digo preço a ser pago, não é algo pejorativo, nem é algo pesado. É algo que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer. É algo que os 10 mandamentos já diziam que o povo tem que fazer. É algo que Jesus vai nos ensinando no Sermão do Monte, e vai lendo lá: bem-aventurado quem? Os mansos, os humildes, os misericordiosos, os pacientes, os benignos, e por aí vai. É assim que funciona. A nossa vida é assim. Não tem outro jeito de a gente crescer na vida cristã. Quem tem a verdadeira fé jamais será condenado, porque já recebeu a graça no momento da sua conversão. E quem tem a verdadeira fé, irmãos, por último, como diz o texto bíblico, remove montanhas em nome de Jesus. Veja o verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus ficou surpreso ao ver um centurião, ao ver um romano demonstrar tamanha fé. Jesus surpreendeu, ficou admirado. Irmãos, eu e você podemos surpreender o nosso Deus. Eu e você temos plena condição, surpreender entre aspas, porque o Senhor sabe de todas as coisas, mas temos condição de crescermos na vida cristã. Eu e você temos condição de desenvolvermos mais a nossa fé. Eu queria poder entrar com os irmãos em tratar no desenvolvimento da fé. Essa mensagem é uma de 4 mensagens, em que a próxima seria como desenvolver a fé. Mas eu e você temos como desenvolver a nossa fé, como aumentá-la, como fazê-la crescer. O jeito mais fácil começa através da leitura da Bíblia e da oração. A Bíblia vai dizendo em João que o Senhor procura adoradores que o adorem verdadeiramente em espírito e em verdade. Você só consegue adorar a Deus em espírito e em verdade se você tem fé. Você só consegue fazer qualquer coisa para o Senhor. Seja limpar o chão, seja tocar um instrumento, seja pregar, seja o que for. Você só consegue fazer isso se você tiver fé. Porque a fé é o alimento, é a base. Você não pode vir aqui na frente cantar se você não tiver fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode limpar o chão da igreja se você não tiver fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você não consegue desenvolver nenhum ministério dentro da igreja, porque sem fé é impossível agradar a Deus, se você não tiver essa fé. E a fé vai te abrindo horizontes, ela vai te levando para outros caminhos. Ela vai mostrando e definindo na sua vida quais são as prioridades. E a fé ela vai apontar única e exclusivamente para a primeira prioridade, que é Deus. Aqueles que têm a fé entendem claramente que a primeira prioridade nas nossas vidas
Não é o nosso trabalho, não é a nossa família, não são nossos filhos, não é meu pai, não é minha mãe, não é ninguém. A prioridade nas nossas vidas é o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar. O resto é resto. O resto vem na sequência. As outras coisas vão vindo na sequência. O Senhor vai nos orientando, vai nos mostrando. Para você ter a verdadeira fé, você precisa conhecer esse Jesus, ter intimidade com Ele, reconhecer a autoridade dEle. Aí você vai ver que Ele vai te abençoar, porque as coisas vão acontecer na sua vida. Você vai ver que através dessa fé você nunca vai ser condenado. E a sua fé é responsável por mover montanhas, por resolver situações que não têm solução, situações que não existem, coisas que precisam ser revertidas que humanamente são impossíveis. Isso é fé. Isso é fé. Agora comece a praticar a sua fé na vida das pessoas, na vida do teu irmão, na vida do teu próximo. A palavra de Deus também diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Tudo, tudo, tudo. E eu tenho certeza que se você começar a cuidar do seu irmão, se você começar a cuidar daquele que não é crente, se você começar a interceder pelas pessoas que não conhecem Jesus, Ele vai cuidar da sua vida. E, meu irmão, posso dizer para você com certeza que é muito melhor Deus cuidar da minha e da sua vida do que você mesmo ou eu mesmo. É muito melhor. É muito melhor. Quando nós buscamos de Deus, não tem dúvida. É interessante que às vezes Deus vai dando as evidências, Deus vai mostrando o caminho, Deus vai abrindo as portas. Isso tudo é o mover de Deus na nossa vida, porque a nossa fé está sendo exercitada. Agora, se você está caminhando num caminho que em algum momento gerou uma dúvida, pare. Pare. Porque quando a fé se manifesta na tua vida, as coisas são claras, são transparentes. É um construir. Você vai vendo que uma coisa vai se encaixando na outra e aquilo vai caminhando de uma forma homogênea. É assim que Deus age. É assim que as coisas funcionam. Jesus não esperava apenas o reconhecimento pelos milagres que estavam sendo feitos naquela época. Jesus não espera um reconhecimento seu porque Ele te deu uma bênção. Senhor, obrigado porque esse dinheiro entrou na minha conta, porque pagou aquilo, porque minha saúde foi restaurada, obrigado. Jesus não espera só isso. Jesus espera de mim, de você, um verdadeiro reconhecimento de que Ele é Deus. Nós somos servos. Jesus espera um reconhecimento da autoridade dEle, que é Ele quem manda na sua vida e na minha vida. Jesus espera que eu e você tenhamos mais intimidade com Ele, andando em oração e leitura da palavra. Jesus espera, meu irmão, que a gente comece a manifestar a nossa fé em prol do nosso irmão ou daqueles que estão perdidos. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para o Senhor claramente: Senhor, eu estou te buscando em primeiro lugar. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Senhor, eu estou colocando a minha vida no altar e pedindo para que o Senhor dirija a minha vida. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai dizer: meu filho, da sua vida eu vou cuidar. Eu vou acrescentar as coisas que você precisa. Eu vou resolver os teus problemas, porque você entendeu o princípio. Quando nós entendemos o princípio da fé, irmãos, nós vemos que a fé e aquilo tudo que Deus nos deu não é só para nós. Porque um missionário que tem mestrado, tem doutorado, formado numa grande universidade em São Paulo, e abrir mão de tudo para ir para a China desenvolver um projeto de purificação de água e ao mesmo tempo pregar o Evangelho. Porque ele entendeu que da vida dele Deus cuida. Ele entendeu que a fé dele supera a razão racional. Ele entendeu e chegou a um ponto que disse: Senhor, minha vida está nas tuas mãos. E Deus mandou ele para a China.
E se você colocar a sua vida plenamente nas mãos de Deus, não sei para onde Deus vai te mandar. Talvez Ele vai te deixar aqui, talvez Ele vai mandar para a China, ou para o Azerbaijão, ou para o Japão, ou para São Paulo, ou para Curitiba, ou para Londrina, não sei. Mas o que nós temos que fazer, irmãos, é nos entregar totalmente nas mãos do Senhor. Dizendo, Senhor Jesus, aqui está a minha fé. É pequenininha ainda. Ela precisa crescer muito. Ela precisa se desenvolver muito, mas eu estou dando o primeiro passo. Eu estou pegando a minha vida e colocando nas suas mãos. Baixe sua cabeça, vamos orar. Eu não vou fazer nenhum apelo, não vou pedir para você ficar em pé, nem vir aqui à frente, mas eu quero que nesse momento, você aí onde está, individualmente, você e Deus, que você possa estar tendo uma conversa muito séria com o Senhor, meu irmão, nessa noite. Que você possa estar abrindo o teu coração para o Senhor, porque Ele vê todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. E eu tenho certeza que tem coisas no teu coração que você não fala para ninguém. Eu tenho certeza que acontecem coisas na tua vida que você não comentou, quem sabe nem com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com o teu pai, com a sua mãe. Mas, irmãos, do Senhor nós não escondemos nada. Ele sabe de todas as coisas. E quem sabe não chegou o momento de você bater um papo sério com o Senhor, dizendo, Senhor Jesus, está aqui. Eu entrego essas coisas na tua mão, eu entrego minha vida, eu entrego o meu coração, eu entrego os meus desejos, eu entrego as minhas tristezas, as minhas frustrações, eu entrego tudo nas tuas mãos. Abre o teu coração para o Senhor. Deixa o Espírito Santo tocar na tua vida. Deixe Deus trabalhar nesse exato momento para que a sua fé seja restaurada, seja reerguida, seja renovada em nome de Jesus. Deixe o Senhor trabalhar nesses momentos, nesses minutos. Talvez você tenha passado a semana inteira sem ter feito uma oração, ou talvez você esteve na presença de Deus todos os dias dessa semana. Independente disso, meu irmão, abre o teu coração ao Senhor. Coloque o teu coração nas mãos de Deus. Peça ao Senhor, clame ao Senhor nesse momento. Deus, entregue o seu coração ao Senhor. Peça para que Deus aumente a tua fé. Peça para que Deus renove os seus sonhos, a sua alegria de viver. Peça para que Deus renove o Evangelho dentro do teu coração. Peça para que Deus renove aquela alegria de pregação verdadeira do Evangelho, de falar para as pessoas de que Jesus é o centro de tudo. Clame ao Senhor nesse momento. Coloque as suas queixas, as suas reclamações, as suas dificuldades. Coloque a sua saúde, a sua família. Porque Deus quer ouvir. Uma coisa maravilhosa, meu irmão, acontece quando nós confessamos as coisas ao Senhor. Porque nós reconhecemos as nossas limitações, os nossos erros, as nossas frustrações. Confesse ao Senhor os seus pecados e alcance misericórdia nessa noite. Coloque a sua fé diante do Senhor e Ele vai restaurá-la. Pai, estamos aqui nesta noite, Pai, como teus filhos, como tua igreja congregada, como corpo de Cristo. E ao mesmo tempo que a tua palavra vem de encontro aos nossos corações e nós somos impactados por ela, Senhor Deus, nós reconhecemos a tua soberania, a tua autoridade, mas ao mesmo tempo, Pai, nós vemos que somos limitados, Senhor. Somos fracos, somos pequenos. E eu peço que em nome de Jesus, o Espírito Santo esteja passeando em nosso meio, como Ele já está desde o início desse culto, tocando os nossos corações, restaurando as nossas vidas. Restaura, Senhor Deus, famílias nessa noite, Pai. Restaura casamentos nessa noite, Senhor. Restaura relacionamentos. Restaura, Pai, a saúde física. Aqueles que têm alguma doença, Pai, algo que, uma enfermidade, restaura, Jesus.
porque nós queremos num Deus que pode todas as coisas. Restaura a alegria da salvação, Pai. Restaura a saúde espiritual em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, olha para todos que já estão aqui nessa noite, Pai. Olha para as nossas limitações, Senhor Deus. O Senhor sabe que somos limitados. Mas derrama da Tua graça, Pai. Nos ajuda a alcançar misericórdia, Pai. Nos ajuda a crescermos no Teu reino, Pai. Nos ajuda a caminharmos de acordo com a Tua vontade, Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus. Aumenta a nossa fé, Jesus. Que um dia possamos ter uma fé parecida com aquele centurião, onde Jesus olhou simplesmente para ele e diz: eu vou curá-lo, eu vou fazer conforme a tua fé. Oh Deus, que o Senhor olhe para as nossas vidas e possa dizer o mesmo: eu vou fazer segundo a tua fé, porque através da tua fé as coisas vão acontecer. Mas ao mesmo tempo, Pai, coloca nas nossas vidas uma necessidade de compartilharmos essa fé com os perdidos, Pai, com aqueles que não te conhecem, com aqueles que não sabem quem é Jesus, aqueles que não têm a fé ainda, que estão condenados ao inferno. Pai, nos ajuda, Pai, para que possamos ser teus embaixadores e levarmos essa palavra, Pai. Nos dá a alegria da salvação, Senhor Deus. Toca o nosso coração, Senhor Deus, toca as nossas vidas, toca o nosso meio de te louvar, de cantar, de viver diariamente, Pai, para que possamos ser abençoadores, transformadores, homens e mulheres que através do poder de Deus vão transformar esse bairro para a honra e glória de Jesus. Vão transformar essa cidade para a honra e glória de Jesus. Abençoa os teus filhos nessa noite, Pai. Dá a eles paz. Que eles saiam daqui com a paz de Cristo que excede todo o entendimento. E que eles saibam que existe um Deus tremendo, em que nós não podemos ver, não podemos enxergar, mas esse Deus diariamente zela pelas nossas vidas. Segundo a própria palavra, Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim. Aleluia, Pai. Glórias sejam dadas a Teu nome. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que restaura as nossas almas, que restaura a nossa fé e que aumenta a nossa fé. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. É no Teu santo nome que nós oramos, crendo que no Teu nome as coisas acontecem. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Agradecemos ao pastor Flávio pela mensagem, que a gente possa levar essa palavra no nosso coração durante toda a semana, possamos repensar realmente como temos adorado e louvado a Deus. Vamos agora cantar o hino 330 do HCC, Descansando no Poder de Deus. Convido os irmãos a ficarem em pé, e enquanto cantamos este hino, aqueles irmãos que vieram preparados podem trazer ao gasofilácio os seus dízimos e ofertas. Irmãos, nós vamos cantar esse hino da seguinte forma: a primeira e a última estrofe todos cantaremos juntos. E a segunda estrofe somente as vozes masculinas. E a terceira estrofe somente as vozes femininas. No estribilho todos cantarão juntos. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem poder em
Pai de amor, nós te louvamos, ó Deus, pelas tuas misericórdias, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, ó Deus, porque a tua palavra é viva, é eficaz e ela nos alimenta, Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta noite na tua presença, por esses momentos aqui, ó Pai. Nós agradecemos pela tua palavra, Deus, e ao mesmo tempo nós te suplicamos, ó Pai, que aumente a nossa fé em ti, que dê a cada um o prazer e a alegria de cada dia meditar na tua palavra, conhecer mais a Jesus e crescer na fé, ó Deus. Despede-nos, Senhor, com a tua paz, com o teu cuidado. Prepara-nos, Senhor, para essa semana e ajuda-nos para que possamos crescer na fé, no testemunho, no conhecimento de Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém.